Você tem o passado marcado por escolhas erradas? Por vícios? Qual o significado da palavra vício? Vício é um hábito repetitivo que degenera e causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Está no ar o programa A Mente de um Viciado. Olá, que Deus abençoe a todos. É um prazer enorme estar com todos vocês. Eu quero aqui agora, nesse momento, eu quero que você que percebe e que a sua vida, de uns tempos para cá, ela tem sido uma vida muito complicada. A senhora que como mãe, você tem visto a situação com seu filho a cada dia se complicar. Você como uma esposa ou um esposo que tem visto o seu marido ou a sua esposa no vício e que a cada dia você está vendo as coisas se complicar porque você vê a cada momento as reações, as atitudes e você tem se sentido impossibilitado e com isso você tem sofrido, com isso você tem se desesperado. Mas a pergunta é, você está sofrendo? Você está vivendo coisas que você não esperava viver, mas a pergunta é essa, você quer sair dessa situação? Você quer mudar o quadro que você está vivendo? É exatamente a situação que você agora está passando, esse momento aí agora de desespero, você que está aí agora por esse horário da madrugada, trocando de canais e agora está ouvindo essa programação e assistindo, eu quero que você ouça o que essas pessoas chegaram aqui perdendo, o que essas pessoas chegaram aqui enfrentando, passando pelo que passaram, mas elas entenderam e mudaram a situação, que eu tenho certeza que vai acontecer com você. Agora cabe você tomar atitude. Eu vou a resultados do que acontece todos os domingos aqui no Cenáculo do Porto. Você que me ouve aqui da cidade do Porto, aqui do norte do país, você pode ter certeza, esse programa chega para ajudar e levar você a mudar essa situação. Eu vou colocar esse resultado, mas se você quiser mandar uma mensagem de voz ou de texto, a pedir ajuda por alguém ou por você, você pode mandar agora por mensagem. É o 936-891-846 e você pode falar conosco para pedir uma orientação. Eu vou a resultados do que acontece todos os domingos nesse tratamento. Qual o nome do senhor? Jorge. Seu Jorge, o que aconteceu no tratamento? Cura. De quê? Tabaco. Do senhor? Sim. Há quanto tempo o senhor fumava? Há 20 anos. Há 20 anos. Já há quanto tempo o senhor não fuma? Há 2 anos. Há 2 anos. O senhor já não gasta mais dinheiro com tabaco? O senhor gastava quanto antes, assim, mais ou menos, por mês? Um mês. 200 euros. 200 euros. O senhor veio o tratamento, ficou curado no mesmo dia? Não. Agora me diz uma coisa, como é que o senhor está hoje? Estou bem. Livre? Livre. Pagou alguma coisa? Não. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Curado de quê? Do AX e todas as drogas, já experimentei todas as drogas, cocaína, heroína, cola, gasolina, ropinóis, celos. Gasolina? Sim, isso é, mas já era miudinho ainda nessa altura. O senhor viveu quanto tempo no vício? 31 anos. 31 anos? Sim. Chegou aqui no tratamento nessa situação? Não, cheguei aqui no tratamento só com o AX. Vício do haxixe? Sim, e deixei há 4 meses ou há 5. Tá puro? Sim, senhor. Limpo? Limpinho. Não tem usado mais nada? Não. Nem tabaco, nem nada. Pagou alguma coisa? Não. Bem forte para Jesus. Qual o seu nome? Alejandro. Alejandro. Vício do quê? Tabaco, basicamente. Quanto tempo esse vício estava na sua vida? Há mais de 13 anos. Mais de 13 anos. Fumava, você disse para mim hoje de manhã que você fumava um maço e quando estava nervoso... Sim, maço era o básico, sim, maço. Todo dia tinha que ter. Sim. Quando o Alejandro ficava sem o tabaco, ficava como? Ansioso, muito nervoso, necessidade sempre de, ter que levantar dinheiro para ir fumar. Era uma coisa que tinha que pertencer parte da minha vida, como nós temos o telemóvel. Chegou a usar haxixe, parece, não foi? Sim, foi um... Álcool? Sim, à noite era uma coisa que era certo. Sextas e sábados era certinho. Ali eu tinha que estar lá, não é? Tipo, a partir das 11 horas tinha que ter uma vida vazia, mas tinha que estar lá. Você está há quanto tempo aqui?
Menos de um ano, 11 meses. Você veio no dia que o bispo Formigoni chegou, não foi? Foi. Na última semana que o bispo Formigoni estava cá, que eu não sabia, conheci outra vez do YouTube, via. Eu conheço aquele indivíduo. Disse ao obreiro que me trouxe cá e disse, eu conheço. Você disse assim, pastor, eu cheguei atrasado, cheguei era 4 e pouco. Sim. Uma coisa interessante, não sei, o obreiro Daniel me disse, que naquela semana você... Como é que foi? Você ficar livre do tabaco? Foi forte, mas ao mesmo tempo foi algo que eu comecei a notar que era natural. Porquê? Porque eu já tinha tido um passado em que já tinha tido visões de... Quando eu estive numa zona do meu país, estive no sul do país, cá em Portugal, a viver com uma outra relação, em que comecei a ter visões. Você viu o quê? Cheguei a ver um tio falecido, cheguei a ver gatos, sempre aquelas 3 horas da manhã. Você começou a ter visões, alucinações, Sim. E você percebeu que isso era algo espiritual. Sem dúvida, porque até de dia, quando eu vinha do trabalho, saía da parte do escritório e tipo 6h30, 7 da tarde, eu via os móveis da sala a mexer e eu ia lá ver e não estava lá ninguém. E tinha os 2 gatos a olhar tipo, para mim, tipo, o que é que estás aí a fazer? E tipo, era algo que não era normal, porque a própria porcelana mexia, dos inquilinos, aquilo... Aí eu vi, realmente, eu já sabia e acreditava que existia um mundo espiritual, mas aquilo meteu-me um bocado de medo, mas não sabia como agir. E aí tinha sempre o vício, o tabaco, que a minha ex-namorada fumava, bebia, noite era certinho, sempre. Isso era... Aí você vindo aqui, você começou a obedecer. Comecei a obedecer. Acabou o vício. Acabou o vício, completamente. Vontade nenhuma. Vontade nenhuma. Pagou quanto? Nadinha. Vai parar? Não, nunca. Mas bênçãos virão. Se aconteceu com essas pessoas, com certeza, é garantido acontecer com você. Agora, o que não pode é você querer ver resultados como essas pessoas alcançaram, você fazendo o que você tem feito. Não adianta você querer dizer como eu posso saber se funciona se você não toma a devida atitude que essas pessoas tomaram. Claro que você não vai fazer o que elas fizeram, porque a cada um, você pode ter certeza, a ocasião e a situação vai necessitar ou vai exigir uma atitude. Mas essa atitude eu tenho certeza que, mesmo sendo imbuída de uma fé, de uma garantia, que é essa que dá toda a condição de mudar a qualquer quadro que a pessoa se encontra, e esse quadro que você vive, com certeza é possível sim, a uma vez você tomando uma atitude que, claro, vai levar você a ver resultados diferentes, porque você não pode querer ver resultados diferentes fazendo o que é normal, fazendo o que você habitualmente já faz. Essas pessoas, elas se habituaram a aceitar por 1, 2, 20 anos, a aceitar o vício. Mas elas chegaram ao momento que elas pensaram, elas colocaram o raciocínio dela para funcionar. E elas entenderam, que eu não digo que você não tenha, mas a realidade, pelo que você passa, pelo que você ouve, pelo que as pessoas dizem, que não tem jeito, que não tem cura, que não tem solução, que o vício ninguém consegue ultrapassar, vencer, essas pessoas elas conseguiram em uma simples reunião. Ao chegar nesse tratamento, ao pisar com os pés dela no cenáculo do porto às 15 horas, elas entenderam que por trás daquele vício havia um mal. Eu vou colocar os 8 sintomas de pessoas que, infelizmente, quando ela tem um vício, são as características de uma pessoa que ela tem um problema espiritual. E eu queria que você assistisse. E já logo em seguida também resultados do que essas pessoas conseguem alcançar obedecendo. Elas chegam nessa situação, você vai ouvir esses 8 sintomas, mas o que as pessoas conseguiram alcançar vindo nesse tratamento, que são os resultados que as pessoas têm alcançado. Você conhece os sintomas que dominam a mente de uma pessoa viciada? Tudo começa com a perda de relações familiares. O viciado não aceita conselhos de ninguém, não se importa com o que pensam ou falam a seu respeito, não dá satisfações sobre o que faz, sobre com quem se relaciona, perde todo o respeito à família, ao pai, à mãe, à esposa, ao marido e até mesmo aos filhos. Para si, o que apenas importa é o vício. Depois vem irritabilidade. O viciado discute e irrita-se por motivos banais. Acha que está sempre certo e que tudo o resto está errado.
quer ao fim e ao cabo que todas as suas vontades sejam aceites. Outro sintoma é a inquietação. Diante do desejo de usar o vício, de o adquirir, a pessoa fica inquieta, desorientada, sem olhar a nada nem a quem, pronto até para gastar todo o seu dinheiro para matar essa vontade. E aí vem a ansiedade. O viciado passa a exigir demasiado de si mesmo, traça metas que não pode alcançar, foca-se nas frustrações e no vício. Instala-se a depressão, os medos, o desespero, a mania de perseguição e até mesmo o desejo de suicídio. A pessoa só se sente bem quando está sob o efeito do vício. E quando não está, vem o sentimento de impotência, a vontade de também querer vencer o vício e ser rodeado simultaneamente de palavras negativas. O viciado adquire assim uma mentalidade fraca e sente-se impotente diante de qualquer situação. Pensamentos como "eu não consigo", "eu não posso", passam a dominar a sua mente. Outro sintoma é a obsessão, quando a mente do viciado está completamente invadida pelo vício. Pensa, chega até a sonhar e até sentir o cheiro do vício permanentemente. O que traz a compulsão, a vontade de querer passar o tempo todo a consumir sem sequer pensar duas vezes. Não há qualquer controlo, basta uma vez. Basta um cigarro, um copo, que vem outro e outro a seguir sem qualquer limite. É isto que está na mente de um viciado. E aí, qual é o teu nome? Carlos, Curado de quê? o vício dos jogos. Jogos de quê? Jogos de tiro. Então, pastor, como é que era? Eu era um jovem assim, que ficava sempre no meu canto, sempre fui muito tímido. Então eu refugiava-me muito também na PS3 que eu tinha. A minha mãe, ela vinha aqui no tratamento e ela lutava por mim. Houve um propósito que foi o propósito da água, em que nessa altura eu também fazia ginásio. Então, pastor, só para o senhor ter a noção de como é que eu era antes, eu era um jovem que passava 24 sobre 24 sempre a jogar, passava noites em claro a jogar, sempre. Cheguei a passar um verão inteiro em frente a um televisor, sempre a jogar. A minha mãe trazia-me comida ao quarto, eu comia só um bocadinho e depois voltava a jogar sempre. Por isso também é que eu emagreci muito. Depois, a minha mãe começou a ficar também assim revoltada com essa situação e começou-me a esconder a PS3 e os jogos. E aí o que aconteceu? Eu, procurava em todos os lugares, vasculhava tudo, acabava sempre por encontrar e montava outra vez. Houve um momento em que a minha mãe ficou completamente assim, farta daquilo. O que é que ela fez? Pegou nos jogos e partiu-os à minha frente. Naquele momento eu senti uma raiva tão grande que a minha vontade era assim, era bater-lhe, e cheguei também a empurrá-la nesse momento. E aí o que é que aconteceu? Após isso também, ela começou também aqui a vir certinho no tratamento, começou a entender também a não julgar o viciado, porque quando se julga é como se estivesse a empurrar o viciado cada vez mais para o mundo do vício, porque ela partiu-me os jogos, mas eu acabei por instalar a versão grátis do jogo e continuei a jogar sempre. E ela veio e tal, usou a fé nesse propósito da água, porque eu ia para o ginásio, bebia muito dessa água que ela colocava, sem eu saber, e aí, passado algum tempo, eu comecei a vir na igreja e fui curado do vício, fui transformado. Há quanto tempo sem vício? Sem vício? Agora são 2 anos, 2 anos sem vício. Pagou alguma coisa? Não paguei nada. Nada, nada? Nada. Tá livre? Livre. Graças a Deus, bem forte. Seu nome? Bárbara. Bárbara, vício do quê? Eu tinha vício do tabaco, do álcool, das noites, da mentira, dos palavrões. E como que era o relacionamento da família com você? Muitos problemas, era discussões atrás de discussões com a minha mãe. Eu tinha o desejo de suicídio. Por causa das discussões do ambiente familiar, eu tinha vontade de matar, até chegar ao ponto de contar os medicamentos que tinha em casa para tentar suicídio, para a minha mãe ficar com remorsos. E então eu ia para a noite tentar superar o meu vazio, bebia, fumava. Fumava o quê? Erva?
Tabaco, começou pelo tabaco. Até aos 18 anos eu nunca tinha fumado. Aí, por insistência dos amigos, eu comecei a beber, a sair à noite, a fumar. Depois do tabaco veio a ganza, depois da ganza veio a erva, até que chegou ao ponto de eu ir para a noite fazer mesmo figuras tristes, andar nas discotecas a fazer figuras tristes mesmo. Meu Deus do céu, durou quanto tempo isso? 2 anos. 2 anos assim, na minha... E hoje, como está a Bárbara? Hoje eu já não uso tabaco. Chegou um ponto, pastor, que o vício... Às vezes as pessoas dizem, é o vício do palavrão. Para as pessoas terem noção, eu numa frase de 10 palavras, para aí 15 eram palavrões. Até uma senhora que não me conhecia de lado nenhum na rua, virar-se para mim, vinha no autocarro, virar-se para mim, poxa, uma menina tão bonita a dizer palavras tão feias. E eu fiquei assim... Você falava 10 palavras, 15 era palavrão. 15 era palavrão. Eu não conseguia dizer uma palavra... Assim, uma frase... Sem palavrão. Sem palavrão. Mas o mais engraçado é que em casa eu não dizia, em casa eu controlava, mas fora de casa era palavrão por tudo que era sítio, por tudo. E hoje como está a Bárbara? Hoje eu não fumo, hoje eu não tenho a necessidade de consumir álcool, não tenho a necessidade de ir para as noites, não minto, que eu mentia muito, eu não digo palavrões. Até chegou uma vez, pastor, que eu tinha tabaco, como o senhor falou, a gente tem momentos que está lúcido, não é? Assume. Então chegou uma vez que a minha mãe encontrou tabaco na minha mala, encontrou o isqueiro na minha mala, e ela, Bárbara, de quem é este tabaco? E eu, não é meu, é de uma amiga minha que pediu para guardar. Assim, com o tabaco dentro da mala. Na sua bolsa? Na minha bolsa, era meu. E eu menti ali, ela sabia que aquilo era mentira. E agora eu não minto, o meu relacionamento com a minha mãe está muito bom, eu não tenho problemas com ela, não tenho problemas de dormir, não tenho desejo de morte, fui livre completamente. Pagou quanto? Nada. Você percebeu como que essas pessoas elas chegaram aqui? E você que nesse momento me assiste, e você tem um desses 8 sintomas, ou até mais do que foi falado, você vai me procurar nesse domingo pelas 15 horas, porque eu posso e eu vou te ajudar. Agora, o que não pode é você ficar em casa. O que não pode é você ficar se desculpando, se lamentando. Você tem que tomar uma atitude. Você que é mãe e que você diz, mas o vício não é comigo, é no meu filho, é na minha filha, é no meu marido ou na minha esposa. Ainda que eles não queiram vir, você pode vir representando. Traga uma peça de roupa, uma fotografia, porque nós vamos ajudar a mudar essa situação. Domingo agora, pelas 15 horas, aqui no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, no número 485, em frente ao quartel militar da Constituição. Você é o nosso convidado, todo especial, seja você católico, tenha você ou não uma religião, você está convidado a mudar e a sair dessa situação. Eu desejo a todos um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Você tem o passado marcado por escolhas erradas? Por vícios? Qual o significado da palavra vício? Vício é um hábito repetitivo que degenera e causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. A mente de um viciado.